Falar de novo, então? Isso, ok. Então, só para que não haja um julgamento de intenções, deixa eu deixar claro aqui quais eram as minhas intenções nessa fala. Né? Essa fala ocorreu em uma contextualização, ou seja, o contexto eu estava numa live que durou mais de 3 horas, com um público que não é o meu público, ou seja, não é o público da igreja, era um público do Pablo Marçal, e era um público de pessoas não crentes. A pessoa que me fez a pergunta, e a quem eu respondi naquele momento, era um advogado, cético, incrédulo, né? E que se declarava ou agnóstico ou ateu. Ele estava mais na minha visão, ele estava mais próximo do ateísmo. Hoje esse cara converteu, foi batizado e está na igreja. Okay? Então, nessa contextualização. O livro também... E a pergunta... ele estava perguntando sobre a autoridade das Escrituras. Ele estava contestando a ideia da inerrância. Porque ele entende inerrância não num contexto teológico, como entende qualquer pessoa comum. Entende inerrância como o conceito do dicionário, que é a ausência total de erros. Se houver uma vírgula fora do lugar, cai toda a autoridade da Escritura. Então, nesse contexto, é que eu estava defendendo a autoridade das Escrituras. Bom, por causa disso, nós fizemos um evento, eu e o Pablo, para esse público, e eu e o Pablo trocamos muitos áudios no WhatsApp sobre esse assunto, e esses áudios o Pablo mandou transcrever e publicou como um livro para vender ali naquele evento. Então, ou seja, não houve da minha parte o sentar para escrever um livro, construir uma ideia teológica, ok? Então, eu quero começar dizendo o que eu não disse, para que não se ponha palavras na minha boca, sobre esse assunto, ok? O que eu não disse? Eu não disse em nenhum momento que a palavra de Deus não foi inspirada pelo Espírito Santo, que os autores não foram tomados ali por iluminação e inspiração do Espírito Santo. Então, eu nunca disse isso. O que eu não disse também? Eu não disse que a autoridade da Escritura dependa de que ela não tenha qualquer discrepância, qualquer erro cronológico, qualquer erro de geográfico, qualquer coisa assim que, apesar de nós encontrarmos pelas cópias da Bíblia, nós não entendemos que isso fira a mensagem central ou fira a mensagem do Evangelho. Ponto. Vamos ter que revezar os microfones aí. Voltou, Cláudio, ou não? Eles, não sei se voltou. Vamos lá. O doutor Brian, está funcionando o microfone dele? Para ele falar? Tá. Então vamos lá. Doutor Brian, qual que é a tua opinião sobre inerrância bíblica quando alguém pergunta? Eu entendi que ele falou essa frase num contexto de uma pessoa ateia falando, mas tal. Então, qual é a tua opinião sobre a inerrância bíblica? Bom, então vamos lá. Nós precisamos entender que quando a gente constrói determinados conceitos, esses conceitos eles têm que ser assentados em algum tipo de base. Existe um público muito grande de igreja que precisa que esses conceitos sejam apresentados dentro de uma tradição. A igreja tem ensinos específicos, mas eu acho que todo mundo aqui concorda que a igreja ela é muito importante, ela apresenta os seus conceitos, mas as pessoas da igreja elas convivem no mundo. Um problema grave pastoral que a gente tem nos dias de hoje é que as pessoas da igreja que são jovens vão para as universidades. E nas universidades eles aprendem referências, modos de pensar, que são muito recentes. A ciência, o racionalismo desde o século XVI, a ciência, a física newtoniana, a física quântica, a geografia, são todas disciplinas muito jovens. Muito jovens. E quando eles vão aprendendo história, essas coisas, eles vão aprendendo também que esse ponto de partida científico é medida da verdade. A verdade é medida pela capacidade de estabelecer uma determinada ideia a partir de um referencial científico, e todas as outras coisas devem ser julgadas a partir disso. Aí o teólogo, descuidado e dentro da sua bolha, imagina que ele precisa dar satisfação para a ciência e ousa colocar Deus debaixo da ciência. E quando ele ousa colocar Deus debaixo da ciência, ele quer que Deus só seja Deus ou verdadeiro se a maneira como se entende espaço na geografia coincidir com a maneira como, por exemplo, a Bíblia apresenta a geografia.
que a maneira como Deus apresenta a história bíblica, na maneira como a história bíblica é apresentada na Bíblia, ela tem que coincidir com os referenciais de verdade histórica de uma ciência que não tem 300 anos. Tem menos de 200. Aí o teólogo desavisado e descuidado, ele imagina que isso que ele ensinou na comunidade de fé, e tem que ensinar mesmo, vai funcionar na universidade. Aí o jovem da nossa igreja vai para a universidade e começa a perceber que dentro daquela referência, que é colocado não somente desse jovem, mas também o próprio Deus, que a Bíblia, de certa forma, ficaria sob escrutínio e que Deus deveria dar contas para essas ideias. E quando parece que Deus não dá conta, da conta matemática, da geologia, da geografia ou da história, aí as pessoas começam a dizer, sabe o quê? Que então a verdade bíblica caiu. É engraçado, porque a ciência existe há pouco tempo nos moldes contemporâneos e modernos. Então, quando a gente fala de erro, por que a gente está... Onde que surgiu a palavra erro como critério de verdade? O primeiro a falar disso, em teologia, foi Agostinho. Ele usou a palavra error na carta 82, 2, para dizer que a Bíblia não tem nenhum erro. Mas quando ele disse erro, ele estava dizendo que ela era fidedigna, que ela dizia o que era apropriado, perfeito. E ele, inclusive, disse que isso está na Bíblia, não está no intérprete, que é uma posição humilde dele, não está na transmissão, porque a transmissão é uma transmissão que tem cópias e os autógrafos já não existiam, e nem está na capacidade da gente de interpretar, traduzir e interpretar. Ele falou de traduzir, interpretar e de transmitir. Perceba que ele pensou nisso. E ele disse isso. Mas quando surgiu, no século XVII, uma discussão sobre se racionalmente a Bíblia era correta, e apareceu um judeu chamado Spinoza, ele morreu em 1677. Ele escreveu um livro chamado Tratado Teológico Político. Ele disse que, na verdade, a Bíblia não era um livro correto. Ele defendia a laicidade do Estado. Não era um livro que tinha exatidão ou perfeição, mas eram homens que falaram a partir de um lugar religioso, de um gênio religioso, e que aquilo que eles disseram não serviria sequer para o Estado. Aí surgiu uma tradição, que é uma tradição de dizer, de apontar e de definir que Deus precisava dar uma resposta por meio dos seus servos para dar satisfação para o racionalismo de Spinoza, para o liberalismo do Reimarus, para a perspectiva que é subjetivista do Schleiermacher. E aí os teólogos insistiram no século, lá em Princeton, por exemplo, no século XIX, homens maravilhosos, Warfield, Hodge, eles insistiram em responder. Porém, a resposta que eles davam, que era uma tentativa de se colocar contra essa perspectiva, foi uma resposta bastante eficiente, deu muito certo, inclusive ela dura até hoje, alguns desses postulados, porém, ela não é suficiente para dar ferramentas para os nossos jovens que chegam nas universidades e que estão se desviando, para que eles, por exemplo, ao estudar história, eu sou um professor de história, consigam, quando aplicam o rigor histórico aprendido na universidade e na Bíblia, é muito difícil que esse jovem consiga sobreviver com sua firmeza na comunidade de fé, porque não são dadas ferramentas críticas para esse nível de análise. Então eu encerro dizendo o seguinte: claro que a Bíblia é inerrante, claro que a Bíblia é infalível, claro que a Bíblia são essas coisas. A gente tem muita urgência em ficar chamando as pessoas de herege. Mas em que sentido ela é inerrante? No sentido do senso comum? Então eu digo que a ausência de erro é que eu vou encontrar todas as eras, se eu for um geólogo e falar das eras geológicas, eu vou chegar em Gênesis capítulo 1 e vou pegar os dias da criação e vou dizer, está lá provado que as eras geológicas são a prova de que a palavra de Deus é a palavra de Deus, porque elas estão representadas lá em Gênesis capítulo 1. Aí basta pegar um doutor de geologia lá da minha universidade, da Universidade de Coimbra, ou de onde eu trabalhei, que é a universidade lá da Sorbonne, e ele desmonta esse argumento em 2 minutos. E não vai ter teólogo que vai resolver, porque, na verdade, a Bíblia não está errada porque ela não se adapta. Ela não é errada porque ela não se adapta à maneira de pensar desse cientista. Ok. Bom, obrigado pela análise, Dr. Brian. Trouxe essa ideia do escrutínio, né, da Bíblia, mas a partir de um viés de quem busca a ciência. Citou o livro do Spinoza. Aliás, depois vem
o Einstein, né, que falou assim, eu creio no Deus de Spinoza, e tal, tem essa história também. E aí eu queria ver do Dr. Vailate sobre essa questão da inerrância bíblica. Bom, eu não sei se... ok. Então, eu não sei se as pessoas estão me ouvindo. Então, ouvindo, agora né? tá. Já está tudo quando certo. o assunto envolve... Obrigado. Quando o assunto envolve inerrância, eu queria pontuar algumas coisas após as falas dos queridos colegas, o pastor Eduardo, o Dr. Brian, que seria primeiramente definir ainda aqui brevemente o que eu particularmente entendo por inerrância, no caso a inerrância bíblica, né? Então, eu entendo a inerrância das Escrituras como a noção de que a Bíblia, nos seus autógrafos ou nos seus manuscritos originais, ela não afirma nada que seja contrário aos fatos. Ou seja, a Bíblia sempre diz a verdade a respeito de todos os assuntos, de todos os temas acerca dos quais ela se pronuncia. E aí, para falarmos sobre a inerrância, eu diria que nós temos pelo menos 3 bons fundamentos da inerrância, que de alguma forma tocam, de algum modo, naquilo que o Dr. Brian brevemente mencionou. E esses fundamentos, o primeiro deles, por exemplo, seria o fundamento bíblico. Por que nós acreditamos no conceito de inerrância bíblica? Porque textos como 2 Timóteo 3,16, já que o assunto é inerrância bíblica, nada melhor do que começar citando a Bíblia, quando é dito lá que toda a escritura, a expressão grega apassagrafê, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, além de textos como 2 Pedro 3, versículos 15 a 16 e assim por diante. Existem outros textos também que talvez sejam pertinentes para a nossa conversa, que são o Salmo 12,6, que diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Depois, Provérbios 30, versículo 5, parte A, diz que toda a palavra de Deus é pura. Mais adiante, no Novo Testamento, João 17,17, nesse texto, Jesus diz acerca dos seus discípulos orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21, Pedro diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, embora isso tenha outras leituras variantes, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o profeta ele não produzia a sua profecia, digamos que escriturística, por seus próprios impulsos, desejos ou vontades, mas ele o fazia sob a direção, sob a orientação e inspiração do Espírito Santo, que foi também aqui já citado. Em segundo lugar, a inerrância, eu diria que ela possui um fundamento teontológico, ou seja, ela se baseia no próprio ser de Deus. O fato de Deus ser santo, justo, perfeito, absolutamente verdadeiro, faz com que isto sirva de fundamento para o conceito de inerrância. E nós poderemos expressar isso brevemente por meio de um simples e breve silogismo. Premissa 1, Deus não pode errar. Premissa 2, a Bíblia é a palavra de Deus. Conclusão, portanto, a Bíblia não pode errar. E em terceiro e último lugar, para eu não me delongar aqui, a inerrância também possui um profundo fundamento histórico. Ainda que pais da igreja, teólogos medievais e teólogos do contexto da reforma e pós-reforma, esse contexto histórico foi brevemente mencionado, um trecho do mesmo pelo Dr. Brian, mas é importante a gente ver algumas coisas. Eu vou citar brevemente alguns textos, um deles foi muito bem citado aqui de memória pelo Dr. Brian, que envolve Agostinho, mas, se você me permite, só para nós entendermos brevemente o que alguns pais da igreja, só para entendermos que há um lastro histórico acerca do conceito de inerrância. Irineu de Lyon, na sua obra Contra as Heresias, livro 2, capítulo 28 e parágrafo 2, ele vai dizer que as escrituras são perfeitas, entregues pelo verbo de Deus e pelo seu Espírito. Clemente de Roma, em sua carta aos Coríntios, ele diz, vocês examinaram as escrituras que são verdadeiras, que foram concedidas pelo Espírito Santo, vocês sabem que nada pecaminoso ou falso está nelas escrito. Tertuliano, aquele que nos legou o conceito de trindade, na sua obra Tratado sobre a Alma, ele diz que as afirmações das Escrituras Sagradas nunca serão incompatíveis com a verdade. Justino Mártir, o considerado primeiro apologista cristão,
na sua obra Diálogo com Trifão, ele diz: visto que estou inteiramente convencido de que nenhuma escritura contradiz outra, admitirei antes que não compreendo o que está escrito e me empenharei em convencer os que imaginam que as escrituras são contraditórias para que chegue a uma opinião igual à minha. E aí você tem falas de Atanásio de Alexandria, de Agostinho de Hipona na obra Cidade de Deus. O Dr. Brian citou um trecho importante, mas Agostinho diz algo aqui para os queridos irmãos, o César, os demais irmãos. Na Cidade de Deus, Agostinho vai dizer o seguinte: seus autores, ou seja, os autores das Escrituras, estavam completamente isentos de erro. E se nesses escritos fico perplexo com qualquer coisa que me pareça oposta à verdade, não hesito em pensar que, primeiro, o Dr. Brian citou isso, ou o manuscrito, entenda-se a cópia, é defeituoso, ou o tradutor não aprendeu o significado do que foi dito, ou eu mesmo não o compreendi corretamente, de uma forma muito humilde e muito adequada. E temos ainda Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, Lutero e assim por diante. Então, eu entendo que devido a essas fundamentações bíblicas, teontológicas e históricas, citei breves pais da igreja, poderíamos ir um pouco mais adiante, o conceito de inerrância bíblica ele é absolutamente fundamental para a nossa fé. E aí tem algo que o Eduardo Reis disse, só para ver se eu entendi bem, se eu entendi mal, me corrija, por favor. Ele disse mais ou menos assim: a autoridade da Bíblia não depende dela conter erros. Foi isso que você disse. Você disse a autoridade da Bíblia ou das Escrituras. Eu acho essa percepção muito complicada, embora, apesar, enfim, daquilo que eu li brevemente sobre aquilo que o Eduardo Reis escreveu com Pablo Marçal, mas é importante frisar aqui que ele pelo menos deixou claro aqui na fala dele que ele não participou disso ativamente. Foi uma produção literária dele. Apesar do nome dele estar no livro, tá lá, Eduardo Reis e Pablo Marçal, o nome dos dois está lá. Então, ali tem algumas falas um tanto quanto complicadas, né? Então, veja bem, se a autoridade da Bíblia não depende dela conter erros, é complicado, porque se Deus não erra e a Bíblia não é inteiramente a palavra de Deus, mas parte dela é palavra de Deus e a outra parte contém a palavra de Deus, inevitavelmente isso fará com que cheguemos eventualmente a erros. E, a meu ver, isso pode solapar ou prejudicar a nossa fé cristã nesse aspecto. Eu vou passar para o pastor Eduardo. Testa o microfone de novo, porque senão usa o meu de novo. Ei, 1, 2. Quer o meu? Tá bem? Não dá indo? Vai o meu aqui, vai o meu aqui. Vamos. Ok, vamos lá. A questão é, professor, não há dúvidas, e é inquestionável, e eu nunca questionei, até por questão de fé, porque nós não temos prova, mas eu creio, sou pastor, apaixonado pela Bíblia, apaixonado pelas Escrituras Sagradas, por essa paixão fundei 3 escolas bíblicas, uma delas alcançou Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina. Acabei vendendo essa escola para um grupo muito forte de educação no Paraná. Fundei a Escola do Reino, que comecei aqui em Alphaville com 18 pessoas, né? E chegamos a ter 6.000 pessoas, pastores e líderes, estudando Bíblia ali comigo. 6.000 pessoas em uma reunião. Nós fazíamos 2 horários, segunda-feira, 4h30 da tarde e também às 7h30 da noite. E por que eu fiz tudo isso? Paixão, amor pelas Escrituras. Cuidado, zelo com as Escrituras. Quando eu digo que não depende a palavra de Deus para ser verdadeira, para ser inspirada, de que a Bíblia, né, nas suas cópias, e isso que chega na mão das pessoas, que isso tenha erro, não depende. Nós sabemos que a inerrância está nos autógrafos, e sabemos disso por fé, porque não temos prova, nós não temos autógrafos. E as mais de 5.000 cópias que nós temos, todas elas têm alguma discrepância. E nada disso vai ferir. Lutero assumiu que há discrepâncias, há alguns erros, e nem por isso ele tratou isso com relevância. Ou seja, para nós, em termos de fé, isso é totalmente irrelevante. Não é irrelevante quando você, no significado da palavra, porque eu não estou
quando eu falei isso, eu não estava discutindo a teologia da inerrância, eu estava discutindo o significado da palavra inerrância, porque qualquer um que está em casa, que não entende teologia, vai abrir um dicionário e vai estar escrito lá, ausência de erro. Quando ele pegar o primeiro erro de conjugação verbal de português crasso na Bíblia, ele vai desacreditar toda a Escritura. E é isso que acontece, porque eu sou pastor de uma igreja que tem 4 anos e meio, ou seja, esse vídeo foi gravado há 6 anos atrás, esse livro também. Ou seja, há 4 anos e meio eu estou vivendo a prática pastoral. E a experiência pastoral numa igreja que alcançou, em pouco mais de 4 anos, quase 3.500 pessoas. 80% jovens. E os nossos filhos, e eu estou fazendo igreja para os meus filhos. Porque eu não quero que eles sejam pastoreados por outros pastores, porque a igreja que o pai deles é pastor não consegue se comunicar com eles. Então, veja bem, esses jovens, quando chegam na faculdade, abandonam a fé. E eu, diferente de outros pastores, não quero que os nossos jovens não façam faculdade. Eu quero que eles vá para a faculdade, que vá todos para a faculdade. E quero que não desviem na faculdade. Não desviem por quê? Porque nós colocamos conceitos que parecem ser tabus no nosso meio e que não podem ser discutidos. Presta atenção. O que eu entendo claramente, e nós nunca vamos discutir, é que a Bíblia dá testemunho da sua inspiração, da inspiração divina. Ela dá testemunho. Agora, inerrância é um conceito teológico. E um conceito teológico pode ser discutido, pode ser questionado, pode ser confrontado, podemos chegar a entender qual é o limite disso. E por que nós, tentando defender a autoridade das Escrituras, fragilizamos essa autoridade quando a discussão sai da nossa bolha? Quando as pessoas que estão discutindo isso não estão debaixo do nosso cabide, não estão debaixo do nosso guarda-chuva. Isso muda. Porque eles partem de outras perspectivas. Ou seja, eles vão chegar lá na faculdade, por exemplo, e vão encontrar um Chivitarese dando aula de história do cristianismo e vão desacreditar nas Escrituras. Então, o conceito de inerrância, só para quem está aí assistindo ter certeza, o conceito de inerrância que o dicionário traz é a ausência total de erros. Aí você pega a Bíblia, metade de um capítulo desaparece, parte de versículos some, versículos são acrescentados. Então, são várias traduções, são várias edições, são várias publicações com acréscimos, decréscimos. Quando as pessoas olham para isso, eles não estudaram teologia. Isso mina a autoridade das Escrituras, faz as pessoas desacreditarem nas Escrituras. Então, estou discutindo aqui o vocabulário, se ele é o mais adequado. É isso que eu estou discutindo. Não estou discutindo se é a palavra de Deus, e jamais discutiria isso, porque sou um apaixonado pelas Escrituras. Aqui, viu, Eduardo? Me desculpe, viu, pastor? Só para entender aqui, o irmão comentou agora há pouco que há erros nas suas cópias e não nos seus autógrafos, né? É isso que o irmão mantém. E mantenho, e quero dizer o seguinte, então, que não há erro nos autógrafos, eu creio por fé. Perfeito. Porque nós não temos prova disso. Mas me permita uma parte. Sim. Eu vou dar um exemplo do que é importante ver. Pois não. Estamos numa igreja, eu sou pastor, o doutor é pastor. Perfeito. Aí o doutor pega 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, perfeito, e vê lá toda a escritura inspirada por Deus e conecta imediatamente isso à ideia de inerrância. Uhum. Eu não acho que isso está errado, tá bom? Okay. Mas aí você está na UFRJ numa aula de grego. Perfeito. Diante de 30 ateus. Aí você chega e faz a seguinte leitura, né? Você começou o texto lendo, né? Passa a grafé. Perfeito. E a próxima palavra é telpneustos. Sim. Perfeito. Aí a pessoa vai te perguntar assim: por que telpneustos é sinônimo de ausência de erro para o pastor? E aí, agora foi? E aí quando isso acontece, sabe o que acontece? Uhum. Aí a pessoa vai dizer, porque eles não poupam, sim, é falácia. Uhum. Você está fazendo uma leitura que você está forçando para provar o seu próprio ponto. Para conseguir manter a ideia de erro, como todo conceito teológico que transita, não apenas na igreja, é preciso que esse conceito não seja tautológico. É preciso que esse conceito seja sentado, pegando o próprio exemplo do que o pastor falou, sim, com essas evidências, percebe? Mostrou a evidência de 3 categorias diferentes, e nessa construção nós conseguimos concluir. Pergunto se esse é o nível de discurso de internet. Aí, como o nível do discurso de internet é querer sangue, aí pega um fragmento de fala de um livro de um pastor e já conecta ele ao herege.
e já diz que 3.000 pessoas são todas elas o quê? São todas elas desviadas, ouvindo um falso profeta e que tem que simplesmente ser colocado no tribunal da internet. Sem dúvida a gente vive o tribunal digital, né? Então, A gente vive mas por isso só para terminar, por isso que é importante espaços como esse que o pastor César está dando, porque a gente pode sentar tranquilamente. Muito obrigado, pastor César. Pode sentar tranquilamente Perfeito. e chegar a convergências. Podemos manter pequenas diferenças entre nós, mas quando convergirmos, nós instituímos o respeito. Perfeito. O respeito à trajetória das pessoas, porque, para terminar, pastor César, o pastor César, que tá 20 anos trabalha no rádio, imagina que ele cometa um erro numa determinada fala, uma fala de passagem, num determinado lapso, as pessoas fazem um recorte daquela fala. Pronto. E pronto, aí fala assim, não serve mais para nada, não vamos mais ouvir, porque aí coloca uma marca. Isso não é coisa de cristão, isso é coisa de farisaísmo, isso é coisa da maneira que fizeram aqueles que colocaram Eu Jesus. falei, isso para mim é demoníaco. Vamos lá, volta aqui com o pastor Eduardo. Ok. A questão aqui é... eu estou discutindo o uso do termo, se ele é o mais adequado para os ambientes da minha contextualização. Eu não estou dizendo para o ambiente acadêmico. Não está saindo? Uma luta, Varão. Tem que... O pastor Eduardo tem que ir saindo aqui lá no culto do descarrego. Rapaz. Não, eu estou bem leve, bem cheio de energia. Acho que é o microfone. Mas vamos lá. Presta atenção. Então, o que eu estou discutindo, doutor, é o uso do termo. Tá? Se ele é o mais adequado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. D.A. Carson, que é uma autoridade batista sobre essa questão da inerrância. Quando ele vai definir inerrância, ele diz o seguinte: Deus é verdadeiro, portanto a sua palavra é verdade. Indiscutível, inquestionável. Correto. E será por que ele já não está aplicando essa palavra mais? Porque parece que tem uma maldição na palavra, você não pode falar a palavra. Você não pode falar a palavra que as pessoas acham que você está minando a autoridade das Escrituras. Nós podemos discutir contexto teológico. Inerrância não é uma palavra bíblica. A Bíblia não dá testemunho da sua inerrância. A Bíblia dá testemunho da sua inspiração. Ok? Inspiração e inerrância, ainda que teologicamente os conceitos sejam iguais, e eu não discuto isso, porque estudei teologia e sei que para a teologia é a mesma coisa, não é no contexto em que eu estou evangelizando, eu estou estabelecendo a minha prática pastoral e com as pessoas com que eu tenho que me comunicar. Então eu preciso comunicar de uma maneira que as pessoas compreendam e que isso faça zelar pela autoridade das Escrituras. Quando eu disse lá que para aquela pessoa, naquele contexto, que a Bíblia não é inerrante, então para ele, a autoridade das Escrituras voltou. Por quê? Porque as questões que estavam para ele sendo ali difíceis de entender, passou a ser simples. Ou seja, isso não fere a inspiração, isso não fere a autoridade das Escrituras, a Bíblia não está equivocada naquilo que fala, a respeito do que fala, daquilo que se propõe a dizer. E, uma coisa importante, a mensagem não falha. Então, como que eu vejo? A revelação, essa revelação parte do Deus Todo-Poderoso. Não tem como haver erro nisso. Então, essa revelação é inerrante. Então, aqui, mais uma vez, o pastor Eduardo, só que ele disse algo aqui que eu acho que é importante para nós trazermos aqui para o debate, evidentemente sempre com respeito, né? Mas ele disse, inerrância não é uma palavra bíblica, a Trindade também não é. Uma série de... O irmão crê na Trindade. Claro. Pois é, então, o irmão crê numa palavra, num conceito que não é bíblico. Então, a inerrância está no mesmíssimo pacote e podemos citar várias outras situações. E diz também que a Bíblia não fala sobre inerrância. É claro que a Bíblia não cita a palavra inerrância, tanto quanto não cita a palavra Então, o senhor concorda Trindade. comigo que nós estamos falando de um conceito teológico? Então, sim, um conceito Então, um teológico. conceito teológico ele pode ser discutido, debatido, e podemos Perfeito. chegar aos extremos desse debate Perfeito. para entendermos se os termos são os mais adequados, não para o século XIX, para o século XXI, Sim, doutor sim. Vailate. Não, É disso entendi. que eu estou falando. Não estou dizendo que o conceito de inerrância não é teológico, ou que ele é inverdade, só porque não está na Bíblia. Não estou dizendo isso. Eu creio no conceito da Trindade e jamais vou questionar o conceito da Trindade, como também jamais questionei a autoridade das Escrituras. Eu estou questionando o uso de um termo que é Perfeito. inadequado para os tempos que nós vivemos. E qual seria o termo mais adequado? Não, nós podemos buscar um termo Porque mais adequado. O irmão acredita que a Sim, Bíblia não é... Nós podemos buscar um termo mais adequado. Sim, mas veja bem, no livro que eu li, de novo, algumas coisas que eu sei, Sim.
pelo irmão é diante do que eu li no livro. Que eu já disse para o senhor que não é uma construção teológica. Perfeito. Se o senhor mudou de repente... Tem outros livros, se o senhor quiser fazer uma avaliação teológica, nós podemos discutir eles. Mas é que eu quero entender. Escrever isso. É que eu quero entender de fato, irmão. Eu já lhe expliquei. Nesse texto, uma expressão importante, o irmão diz, por exemplo, nesse livro que é assinado com Pablo Marçal, eu não sei se o irmão pensa nisso, por isso que eu estou querendo saber. Mas por isso que eu estou aqui. É que eu estou tentando concluir a minha pergunta. Você vai poder concluir. É que quando coloca se eu tenho, claro que eu tenho ciência. Sim. Tenho ciência do meu nome está lá e é por isso que eu estou aqui, colocando a minha cara e defendendo o que eu disse. Então, você diz nesse livro, mais uma vez, ou vocês dizem, enfim, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, pergunto, você mantém... Então, vou falar de novo. Na contextualização que eu estava dizendo isso, eu estava falando de Jesus como palavra de Deus para uma pessoa específica num contexto específico. Não, mas desculpe, não é isso. Eu vou retomar uma coisa que foi falada porque a gente pode fixar nas coisas. É apenas a pergunta porque eu quero entender exatamente. Eu vou retomar sua própria fala. Eu vou retomar sua própria fala. Ela não é a palavra de Deus, nós temos algo problemático. É porque ele já falou e o pastor Vailate está pegando o que está no texto, mas eu vou lembrar o que o senhor mesmo já falou. Mas eu estou pegando a fala dele agora. Eu vou pegar o que ele já falou. Ele disse assim, eu troquei uma série de áudios com o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal pegou esses áudios, mandou digitarem esses áudios e lançou o livro, colocou meu nome, colocou o dele, e o livro foi publicado. Se a gente não partir dessa premissa do que ele mesmo disse, vamos ficar aqui atacando espantalho para chegar e colocar uma pecha de herege nas costas de um pastor. Mas não é isso. Eu estou perguntando agora. Por isso que eu estou dizendo, que assim, por trás da pergunta, se contém a palavra de Deus. Eu perguntei para ele se ele continua a ter essa perspectiva. Não é bem assim. É a ideia de que Barth, de que tem um consenso teológico, de que Barth diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ele esvaziou a palavra de Deus e que o senhor seria barthiano. Você percebe? Que tipo de discussão? Barth disse na dogmática da igreja. A dogmática da igreja foi traduzida para o português. Não é espantalho. Eu quero entender o que ele quer dizer com a Bíblia não é a palavra de Deus e ela contém. Se ele mantém essa perspectiva que aparece no livro, ou não, o que ele pensa sobre isso. Não é mantém, porque ele já disse que o texto era um monte de áudios de internet que foram colocados num texto. É só perguntar assim, contém ou é? Então, mas aí, então essa é a oportunidade fantástica. É só ele responder, contém ou é? Então, essa é a oportunidade fantástica, porque assim, eu não quero que pareça que o Dr. Vailate está tentando construir um espantalho para atacá-lo. Então, ele está fazendo a pergunta direta de agora. Então, se lá no livro, porque eu entendi o que o pastor Eduardo Reis falou, ele falou, aquele livro não foi uma produção teológica. Pronto. Ok, entendi o contexto. E esse contexto faz diferença mesmo também. Claro. Porque foram áudios trocados e tal, virou um livro. Ok. E agora ele está dizendo, bom, agora estamos aqui nessa mesa. Isso, perfeito. Agora que estamos aqui entre teólogos, qual é a tua opinião sobre a palavra de Deus? A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou contém? Ok, então, quero ouvi-lo. Pastor Eduardo com a palavra. Apenas isso. Então, eu vou dizer para você o seguinte, as duas coisas, ok? Ela é a palavra de Deus em termos de manuscritos, porque eu creio que os manuscritos foram produzidos a partir da inspiração do Espírito Santo, não tenho dúvida disso. Ok? Há uma revelação. Okay. Essa revelação é inerrante. Ok? Porque inerrância é, no sentido popular, ausência total de erros. Ok? Ponto. Ausência total de erros. Essa revelação é totalmente inerrante. Perfeito. Ok. É a mensagem transmitida por inspiração do Espírito Santo na produção dos textos por meio dos autores bíblicos, essa inspiração, esse movimento do Espírito Santo através dos autores bíblicos para a produção do texto, infalível. Ok? Perfeito. Agora, cópias dos copistas, edições, aí tem muitos erros. É indiscutível. Qualquer pessoa séria tem que admitir. É isso que eu queria. Pronto. Você entendeu? Entendi. Podemos aprofundar. Podemos aprofundar. Qualquer pessoa séria tem que admitir. Perfeito. Você pega o texto de Marcos, ou o texto do Apocalipse, gramaticalmente, se você pegar a medida de Dionísio de Trácia, várias expressões são expressões gramaticalmente erradas. Não faz a mínima diferença ter expressão gramaticalmente errada, porque o importante para a comunicação é comunicar. É a mensagem. E se você vai falar com um grupo que é um grupo que fala um grego koiné, um grego simples, você não vai fazer uma mensagem sofisticada que ninguém vai entender. Então, para o indivíduo que parte da premissa de colocar Deus debaixo da ciência chamada gramática, é erro. Mas quem está errado é ele.
Porque, no final das contas, o que Deus fez foi comunicar a sua palavra falando a linguagem dos homens, a linguagem simples. Então, para ir além do que eu digo, que é a tentativa de pensar as coisas sem que as coisas sejam pensadas a partir de um lugar que dê ferramentas nesse contexto difícil, está cada vez mais difícil você manter a fé viva e saudável. Para fazer isso acontecer, nós precisamos urgentemente que os conceitos teológicos que nós trabalhamos durante séculos, que eles sejam trazidos de novo, rediscutidos e reafirmados de forma mais forte. Então eu proponho que a inerrância seja defendida, mas seja defendida de forma muito mais forte, para que a gente possa chegar e contornar de forma tão grave um problema que é grave, que é drástico, que é a maldade das pessoas que vão lá nas nossas igrejas e dizem, mostram, por exemplo, Marcos capítulo 7, diz que Jesus sai da Síria, da costa da Síria, e vai para a Galileia, passando por Decápolis. Aí você abre o livro do Werner Georg Kimmel, ele diz, Marcos não pode ser um judeu palestinense, porque esse roteiro que ele colocou para Jesus é um roteiro impossível, é um roteiro de quem não conhece, e por isso Marcos está errado. Está lá no comentário dele sobre Marcos. Mas quem está errado? O Kimmel. Sim. Porque o roteiro daquele texto é o roteiro das comunidades de Marcos. Tem comunidade de Marcos na Decápolis, tem comunidade de Marcos na Palestina e tem na Síria. Ele percebeu? Não. Aí ele falou que tem erro. Eu conheci vários seminaristas que, quando leram isso e leram Kimmel e leram cuidadosamente, a Bíblia está errada e por isso a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu conheci vários. Na universidade é o que mais acontece. Por que os nossos filhos vão para lá e desviam? Porque eles são confrontados, chegam lá, eles estão com conceitos teológicos que eles não conseguem defender, porque chega lá, as pessoas partem de outras premissas, partem de outras perspectivas, não unificam conceitos como se fosse um só. Ou seja, você vai para a faculdade, o conceito de inspiração e inerrância não é um conceito só. Isso é só na nossa faculdade de teologia, dentro da nossa bolha evangélica. Isso não funciona lá na academia, quando você vai enfrentar um professor de história. Eles vão separar os conceitos. E vão pegar o conceito do dicionário e abrir, mostrar na cara dele e dizer assim, tá vendo aqui, ó, é ausência de erro. Tá vendo aqui? Aqui tem erro. Tá vendo aqui? Aqui tem acréscimo. Porque vão fazer crítica textual, não dentro dos nossos parâmetros de crítica textual, que está sempre tentando harmonizar as coisas. Eles vão fazer crítica textual dentro do parâmetro deles, que é tentar desacreditar a escritura. E deixa eu dar outro exemplo. Eu sou historiador. O pessoal de teologia ainda trabalha história como fato. História como fato é a história do século XIX, é von Ranke. Hoje história é problema. Porque existe a fenomenologia que desmontou a ideia de fato. Então, quando o historiador começa a falar, quando o teólogo começa a falar, a Bíblia comprova fatos, e tenta provar isso para o historiador diz assim, eu sei do que você está falando. Porque a gente não quer mostrar que uma coisa de fato aconteceu. Porque a gente não pensa mais que as coisas de fato aconteceram. Ou seja, a história mudou como ciência, e nós ainda continuamos falando para o século XIX, que a historiografia ainda pensava em fato. Aí você vai me perguntar, eu acredito que a Bíblia trata de fatos de forma correta? Sim. Mas como que eu chego na sala de aula de história, imagina eu discutir com os meus colegas historiadores e falar assim, deixa eu provar aqui que os fatos que a Bíblia mostra são fatos históricos irrefutáveis. Só de eu começar a falar essa frase, ele vai dizer assim, mas o que o Brian está fazendo? A gente nem acredita que é fato, que existe fato, porque, como eu disse, não, eu percebe? entendo perfeitamente, Dr. Brian, as suas colocações e tudo. É evidente que num contexto acadêmico, historiográfico e outro, você terá outros tipos de abordagens que transcendam o elemento da fé. Isso. Você não vai simplesmente dizer, a Bíblia é inerrante porque eu creio. É evidente, num contexto acadêmico, você terá outros tipos de discussões. Exatamente o que o pastor Agora, Renato fez. eu tô falando. Perfeito. É o que ele fez na live. Onde eu quero chegar é que essas discussões acadêmicas, e eu venho também de um contexto acadêmico, elas não podem contradizer a nossa fé. Eu não estou dizendo necessariamente que ele esteja fazendo isso diante do que ele acabou de expor. Então eu entendi que ele falou, claro, que aquilo que ocorreu naquele evento com Pablo Marçal, na verdade não teve a anuência dele necessária em todos os detalhes ali escritos, e que ele entende que existe erro em cópias, evidentemente você tem só em termos de manuscritos, né, o testamentários quase 6.000, para não dizer as dezenas de milhares
um texto hebraico, mas que a Bíblia, nos seus autógrafos ou manuscritos originais, não tem erro. Então, ele disse isso. E digo isso não porque tenho fê. Não, mas eu não tenho provas. Porque mas se eu chegar na academia, eu não tenho provas, o senhor não tem provas, o doutor Brian não tem provas, o César não tem provas. Não, mas pastor Eduardo, de novo, eu concordo nesse elemento e da tenho fé. muita fé nisso. A inerrância, o conceito de inerrância, diante do que nós estamos ventilando, ele é um conceito de fé. Pronto, eu não tenho como concordo. comprová-lo Morreu o assunto. empiricamente. Morreu o assunto, que foi o que eu disse. Esse é o assunto. Esse que eu disse. A questão toda é Agora a questão que nós levantamos e demonização de qualquer pessoa que tenta chegar talvez mais profundo ou fazer uma investigação um pouco mais madura do conceito teológico. Mais ainda. De novo. Mais ainda do que isso. É. Pegar uma live que foi dita num contexto secular, uma live de 6 anos atrás, e reinserir no contexto evangélico como se fosse uma instrução... Por líderes religiosos. Como se fosse uma instrução para uma comunidade de fé. Ou seja, esse tipo de coisa acontece direto e vai acontecer com todos nós aqui. Sim. Deixa eu falar, eu tô sem o microfone aqui, eu que tenho que ir no descarrega agora. É o seguinte. Inegavelmente, nós vivemos uma época muito ingrata quanto a essa questão de cancelamento na internet. Isso. É verdade. Entende? Então, se eu Isso é estiver verdade. numa praia com a minha mulher, alguém tirar uma foto porque eu tô lá de short ou de sunga na praia, Aliás, isso aconteceu esses pronto, dias, né? não sei. Um determinado pastor aconteceu. Então, não sei, mas aí, pronto, acabou o meu ministério, fecha a minha igreja, não sei o que lá. Ora, esse linchamento virtual que nós vivemos, e parece que no nosso quintal é pior do que lá fora. Sim. Parece que dentro do nosso quintal evangélico é muito pior do que lá fora, entende? Porque é um querendo derrubar o outro, o que é vergonhoso. Então, eu não sou advogado de ninguém aqui na mesa, Perfeito. mas acho que todo mundo concorda que a gente vive esse momento de linchamento virtual, de tribunal da internet, onde uma pessoa com uma câmera e um microfone em algum lugar acaba com a dignidade de outra pessoa com base num corte ou com base em alguma coisa sem saber profundamente o caso. Agora, eu também acho que se foi publicado um livro que tem o seu nome e esse livro tem coisa que o senhor não concorda ou que o senhor não disse do jeito que disse, eu acho que o senhor tinha que ter se pronunciado desde o início do livro. Falar assim, não, peraí, pessoal, isso aqui é um opúsculo, isso aqui é um assunto, isso aqui nasceu dessa forma, tal. Não teve a minha anuência, na minha opinião, porque todos os nós somos formadores de opinião. Eu vou te passar o meu aqui. Eu estou perdendo o microfone, ninguém nem me responde. Então porque nós estamos na qualidade de formadores de opinião. Então eu te provoquei agora. Deixa eu só comentar. Na rapidinho, verdade, os colegas César, falaram- doutor, só um segundo, só para poder. Porque ok, como ele pois tocou não, isso aqui, pois não, na pois não. verdade, eu me manifestei imediatamente quando esse livro saiu. Ok? Só que ninguém tem aí a boa vontade de trazer a manifestação também à tona. E o livro não diz nada demais dentro do contexto para o qual ele está sendo proposto. Para aquele contexto não tem nada lá demais. Eu discordo, porque eu li a parte da inerrância, Sim. e de novo, respeitosamente, viu, pastor? Sim. Absolutamente, a minha ideia é importante dizer aqui, não é ter aquilo que o pastor César acabou de mencionar, de contribuir para cancelamento de quem quer que seja, nem linchamento moral, eclesiológico, teológico, longe de mim. Eu apenas estou dizendo algo porque, assim, a parte que nos cabe para o debate, que envolve inerrância, eu li várias outras coisas. Eu confesso que eu fiquei bem chocado com o que eu li. O Dr. Brian, eu imagino que não deve ter lido. Mas, né? mas sei. a proposta era essa mesmo, chocar. Mas A proposta era chocar, mas presta atenção, tem uma contextualização, tem um público específico. Mas Entende? se aquele Isso aí continua não a vigorar hoje, Mas continua é que não, problemático. presta atenção, Daí não, doutor, não é a um oportunidade pensamento. que você presta tem atenção, de vamos mudar, de novo. se expor. Não, presta atenção, não é um pensamento para a igreja. Doutor, a inerrância para mim, esse assunto, é igual raiz quadrada, você estuda para nunca usar. Tem 4 anos, quase 5 anos que eu estou pastoreando uma igreja. Esse assunto nunca foi debate na nossa igreja, nunca foi assunto lá e nunca precisamos disso para salvar pessoas do inferno, para pregar Jesus, para alcançar pessoas, para batizar pessoas. Batizamos dezenas de pessoas todos os meses e isso nunca foi assunto. Então, ou seja, dá para olhar para isso aí de uma maneira que a gente possa transformar isso em pensamento ou subentender coisas que eu não disse. Eu não disse, jamais disse em qualquer lugar, em qualquer livro, em qualquer lugar, que a revelação de Deus para nós tenha qualquer tipo de erro ou equívoco, que não seja confiável.
Jamais. Eu sou pregador de Bíblia. Sou professor de Bíblia. A escola do reino que eu tinha aqui, que é 6 mil pastores e líderes, era de graça, eu fazia com o meu recurso, não cobrava nada de ninguém. Pastor Elias Soares foi lá várias vezes. A filha dele, Abigail, ia lá toda semana. Então, eu gostava muito de lá. Ou seja, eu sou um professor de Bíblia, ensino Bíblia. Eu vou desacreditar a autoridade das Escrituras? Nunca. Então, o que tem é má vontade de entender contextualização, de entender o que não está sendo dito, e entender que eu estou falando para um público específico. Como pastor, hoje, 80% é jovem, mesmo os que são famílias jovens. São gente que estão na universidade. O que eu estou te dizendo? Se você usa essa palavra, e por que o D.A. Carson não usa essa palavra? E os americanos que, lá em 1978, fizeram a Declaração de Chicago sobre a inerrância. Ok? Ou seja, hoje eles não usam o termo. D.A. Carson disse, Deus é verdadeiro, sua palavra é a verdade. O que vai discutir? Não tem discussão. Agora, veja, o termo implica em muitas coisas, porque implica em comprar pacotes. Entende? Existem 8 tipos de inerrância diferentes, só que eu consegui catalogar. Vai que tem mais. E dentro dessas formas de inerrância, nós temos lá o ditado mecânico, que crê que Deus ditou a palavra, vai esquecer o quê? Vai ignorar os diferentes estilos literários entre os autores, bem como os diferentes contextos históricos, as diferenças culturais. Ignora, porque quando você diz que Deus ditou mecanicamente a coisa, você ignora tudo isso. Isso é coisa de gente fundamentalista, que não é o nosso caso. Entende? E também não dá para eu chegar com tautologia e tentar, na mente dos jovens, aplicar coisas que, quando chegar na faculdade, é 2 minutos para ser desmontado. Então, o que eu estou propondo é que a gente olhe para isso com um pouquinho mais de paciência, de calma, com boa vontade, buscando entender o outro, e não deduzindo que uma pessoa disse uma coisa que ela não disse. E como eu acho que essa questão está bem vencida, bem superada, eu acho que a gente pode presentear as pessoas com um texto bíblico de Jesus. Porque Jesus ele tinha uma maneira de falar com a gente que era tão extraordinária, e ele tinha preocupações mesmo com o cuidado com a nossa alma. Mateus capítulo 5, verso 17, vocês vão me desculpar, que eu estou com o texto em grego, então eu vou traduzir aqui, não vai ficar parecido com as traduções, vou traduzir aqui, ó. Menomicete hot elton catalissa e tonomo. Ou seja, não penseis que eu vou catalissai. Catalissai é você pegar um prédio, catar é de cima para baixo, e lissa é desatar, é destruir. Não penseis que eu vim destruir como quem demole um prédio, a lei, aí ele vai falar assim, os profetas, ali os profetas. Ele vai falar assim, eu não vim destruir, eu vim plerossai, eu vim cumprir. E aí ele vai dizer uma coisa maravilhosa. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que nem um iota, que é a menor letra do grego, Funcionou aí? nem um Oi. queraia é... Glória a Deus. O pastor é o doutor Sim, hebraico. Queraia é o nome que dá em grego para aquele chifrinho que fica para diferenciar, por exemplo, o caf do bet. Isso. Aí você tem um chifrinho. Ele está dizendo que nenhuma dessas coisas vai passar sem que todas essas coisas aconteçam. Ele vai usar geneta, o verbo. Então, o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando o seguinte, olha como é bonito. Ele está dizendo assim, as pessoas pensam que eu não tenho um compromisso com a palavra porque ele é um pregador aparentemente exótico para o judaísmo da época. Ele fala assim, não pensa nisso não, eu não vim destruir nada não. Eu vim para que tudo se cumpra. Ok. Agora fala um alô aí, vamos ver. Oi, 1, 2. Graças a Deus. Tá bem aí? Pastor Vailate, conclua seu raciocínio, porque estão todo mundo dizendo, quando o pastor Vailate começa a falar, ninguém deixa ele terminar. Mas fica bem. Eu estou tentando aqui, eu tô ouvindo os meus colegas e tudo. Não tentarás, agora você vai conseguir. Vamos lá. Então, eu acho que esse nosso encontro ele é muito importante. Como eu disse, reiterei e reforço, ele é importante para que o pastor Eduardo, ele de fato esclareça esses pontos. Como eu disse e reitero, o livro eu li a parte da inerrância que leva o nome dele, do Pablo Marçal, e as coisas ali escritas são absurdas, são terríveis, muito ruins. Então, diante do fato que ele fala, não, aquilo foi dito para um contexto e tal, por isso a minha insistência, mas você mantém ainda esses pensamentos? Não tenho. Eu entendo que a Bíblia é inerrante nos seus autógrafos e aquela coisa mas eu toda. sempre pensei assim. Não coloco como se eu estivesse mudando de ideia, não, doutor, porque eu não estou.
Eu nunca... Então piorou. Não, Se você não mudou de ideia, calma. quanto ao que está lá, então complicou. Não coloca como eu mudei de ideia, que agora eu creio que os autógrafos são... Entendi, não, perfeito. Não coloque então, isso. Ok. Nunca, eu jamais disse que há erro nos autógrafos. E estou dizendo de novo, isso aqui é questão de fé. Nós não temos provas. Eu sou pastor, sou professor de Bíblia, Sim, então eu creio, pela fé, Sim. creio eu, que os autógrafos das escrituras não contêm erro. Mas é uma questão de fé. Perfeito. Mas eu nunca criei diferente, para o senhor não fazer parecer para as pessoas Perfeito. que eu estou mudando agora, Ok. depois que eu cheguei Ok, aqui... agora, cumprindo o que eu falei, deixei ele terminar, aí depois... Por isso vamos que lá. eu coloquei, porque tem declarações ali Ok. chocantes no livro. Mas aí vamos lá. É importante aqui, aproveitando então esse gancho, e dizer o seguinte, que a afirmação segundo a qual a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, para quem defende esse tipo de perspectiva, eu a entendo como sendo problemática por algumas razões. Primeira razão, essa declaração ela é problemática porque, a meu ver, ela desvaloriza a autoridade plena da Bíblia e ela acaba constituindo o próprio ser humano como a autoridade última que julga o que é e o que não é palavra de Deus. Ora, quando você diz, por exemplo, para aqueles que dizem, isso não é o caso do pastor Eduardo Reis, ótimo, para aqueles que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é, isso implica que nem tudo, evidentemente, na Bíblia é a palavra de Deus. E aí nós temos uma pergunta muito importante, quem é que decide isso e com base em quais critérios? Isso é problemático. Uma segunda razão é a seguinte, essa declaração, para aqueles que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a contém, ela é problemática porque ela submete a Bíblia a um relativismo absolutamente subjetivo. E aqui nós temos que fazer uma diferenciação entre o que é objetivo e aquilo que é subjetivo. Obviamente, aquilo que é objetivo é algo que é o que é, independentemente das crenças, dos conhecimentos, das convicções e dos valores de uma pessoa. Por outro lado, algo subjetivo é algo que depende, irá variar de pessoa para pessoa e que, portanto, é relativo. Então, quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a contém, aqueles que assim pensam, nesse caso a Bíblia acaba se tornando uma espécie de caixa de bombons sortidos. Sendo assim, os bombons que eu gosto eu simplesmente como, e aqueles bombons que eu não gosto ou vejo contradições nos mesmos, ou problemas nos mesmos, ou erros até no pensamento dos mesmos, eu acabo descartando. Uma terceira razão importante dentro desse assunto é que essa declaração de que a Bíblia contém a palavra de Deus e não ela é problemática porque ela torna praticamente impossível definir o que é a palavra de Deus. Ora, se a Bíblia contém a palavra de Deus e ela não então o que significa exatamente a expressão palavra de Deus? Diz respeito ao quê? E por fim, essa declaração, um dos seus maiores problemas é que ela produz uma grande instabilidade na fé cristã. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, então o fiel que ele terá sua base de fé enfraquecida e solapada. Afinal de contas, como que uma Bíblia que é totalmente, ou não é para alguns a palavra de Deus, como que ela poderá constituir a única regra de fé e prática? Então, eu gostaria de trazer, estou trazendo esses pontos para a discussão, para que entendamos que não crer no conceito de inerrância, por mais que a terminologia não seja bíblica, a nomenclatura não seja bíblica, o conceito de que a palavra de Deus ela é verdadeira, ou seja, ela corresponde à verdade em tudo aquilo que ela diz e afirma, deve ser, de fato, afirmado e mantido por nós cristãos, porque a Bíblia é simplesmente o fundamento da nossa fé. Então, gostaria de trazer brevemente esses tipos Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pontos para a nossa discussão. O senhor está contrapondo Calbart? É isso que você está fazendo? Não, eu estou trazendo alguns elementos para aqueles que dizem que a Bíblia é e não... Okay. Deixa eu me dar meu ponto de vista. Mas eu só vou falar de um perigo que eu penso que é perigoso. Quando a gente discute teologia, dizer que isso traz instabilidade para a fé cristã, porque senão nós não vamos discutir teologia nunca mais. Porque se toda vez que a gente discutir um assunto, a gente criar um tabu, demonizar as coisas, falar que isso vai trazer instabilidade para a fé. Presta atenção, as pessoas, eu não posso nivelar as pessoas por baixo. E não posso nivelar os jovens por baixo. Não posso pensar que o QI do jovem evangélico é tão pequeno que eles não possam discutir as coisas. Então, a gente tem que nivelar por cima. E se o senhor está contrapondo Calbart, Calbart diz que a Bíblia... Eu não sou leitor de Calbart, nem Schleiermacher, eu não estudei na Alemanha. Eu li como o senhor, Berkhoff, Gruden. Então, veja bem, aqui é uma coisa simples. Se o senhor está combatendo Calbart, eu escreva um artigo, fale qualquer coisa. Eu não estou defendendo Calbart, não estou defendendo as ideias de Calbart, não sou leitor de Calbart.
Entendeu? Nem de Schleiermacher. Então, Eu queria apresentar, concordando com as conclusões de Dr. Vailate, dizer como é que eu proponho que essas coisas sejam discutidas. Para mim, a melhor maneira não é apresentar o conceito vazio de quem é que o produziu e depois apresentar todas os ataques. Aí o indivíduo vai e não sabe quem produziu, e quando ele vai lá e lê o Der Christliche Glaube, que é o texto do Schleiermacher, ou lê a Dogmática da Igreja, esses livros nem publicados em português estão. Eles estão publicados em inglês, em tradução ou em alemão. Aí quando você vai observar, quando alguém vai estudar isso e descobre como eles produziram esses dois textos, eu vou falar só do Barth, para não cansar ninguém. O Barth, ele era aluno do Hermann e era aluno do von Harnack. Os dois eram liberais. E não tinha sobrado nada da Bíblia na teologia liberal. Nada. Destruíram tudo. Eles tinham dito que não era histórico, até a conclusão de que o Jesus histórico estaria no evangelho mais primitivo, o Wrede derrubou. Perfeito. Então, quando o Barth resolveu escrever, depois da Primeira Guerra Mundial, um livro chamado Der Römerbrief, o comentário a Romanos, o que ele fez foi o seguinte: mesmo com os erros que eu concordo, que foram apontados, ele trouxe a possibilidade de volta de estudar a Bíblia. Ou seja, num panorama teológico que era de terra arrasada, ele seguiu a tradição de um teólogo que falava quase sozinho, chamado Schlatter, um alemão, que foi também professor dele, e ele recuperou. Ou seja, se para mim que estou no Brasil de 2025, o que ele fala é um problema, naquele momento que ele falou, era água. Era um respiro. Inclusive, quando o Emil Brunner foi dizer que havia algum tipo de ponto de contato em nós por causa da preservação da teologia natural, ou seja, a revelação também reverbera em nós porque mantém algum tipo de imagem de Deus em nós. O Barth escreveu um texto chamado Nein, não. Ou seja, eu não posso pegar, que é o que estão fazendo. Muita gente faz em teologia. É chegar e, primeiro, não faz as pessoas lerem porque diz que é perigoso. Depois que não faz as pessoas lerem, refuta sem que o pensamento seja devidamente analisado. Aí, depois disso, esvazia o indivíduo de história, aí a gente começa a ouvir esses liberais como o Barth. O Barth, ele era ortodoxo. Eu nem concordo, mas perceba, ele não era liberal. Aí, como a categoria de xingamento, você chama a pessoa de qualquer coisa, chama ele de liberal. Então, eu estou dizendo assim, num debate sério, num debate como é esse debate aqui, você tem que colocar as coisas, em minha opinião, em perspectiva, para que a gente seja generoso com as pessoas que fizeram algum esforço. Eu não estou aqui, eu não posso usar a lógica do poço sujo. Eu tenho 50 milhões de litros de água, aí eu chego, é a única água de uma aldeia, eu chego e jogo uma barata. E digo, a água está contaminada, ninguém mais beba. Essa é a lógica que a gente fica usando com as pessoas. A lógica é assim, eu não posso separar, aprender de tudo, reter o que é bom, o que a Bíblia diz. Se a gente usar essa lógica porque aí, se eu fizer isso, quando o jovem for para a universidade, eu vou insistir nesse ponto. Aí ele vai chegar e vai ler o que as pessoas dizem que é perigoso e tudo mais, ele fala assim, mas tem isso aqui que é bom, por que me negaram? Isso não é honestidade intelectual. Eu não estou dizendo que o senhor não tenha sido honesto intelectualmente, porque não tem tempo, num debate como esse, eu acho que nem é interesse ficar explicando. Você sabe quem é Barth, você sabe quem é Schleiermacher, podia dizer, e eu sei que você disse isso, para ser bem honesto, por causa do que ele escreveu e do que pareceu que ele estava dizendo no que ele escreveu. E aí, quando o teólogo vem, como o Vailate vem, e vai lá e dá um serviço de dizer, olha, isso aqui tem que tomar cuidado por causa disso, disso e disso. Perfeito, o que ele está fazendo é prestando um serviço para as pessoas. Exato. E a minha ideia não é achincalhar ninguém, é isso, Dr. Brian. Pronto. A minha ideia, o que o irmão está comentando é algo muito importante. Isso. Eu concordo a fala do irmão perfeitamente. Então a ideia é, nós não estamos aqui nos negando a falar e a discutir conceitos sobre inerrância, muito pelo contrário, nós estamos fazendo isso nesse momento. A minha preocupação é que esse discurso, por mais que ele, por exemplo, ele seja inviável na universidade e tal, mas nós estamos aqui conversando enquanto cristãos. Os mas três não é a pastores. Contextualização que eu estava, só para deixar claro. Sim, perfeito, mas o que eu estou dizendo é que mesmo em outro contexto, isso é perigoso, sendo num contexto, por exemplo, tudo bem com não cristãos e tudo, mas a ideia ela é colocada. Por isso que eu fiz questão de dizer, de novo, da forma mais respeitosa e deferente possível, que não defender a inerrância, em que pesem algumas variações existam de conceito, não estou dizendo necessariamente que é o seu caso, mas assim, isso é perigoso, porque se você descreve, se você hipoteticamente a pessoa
defende que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é, você vai ser questionado pelos próprios membros. Mas espera aí, o que você está pregando agora é a parte que é a palavra de Deus, mas eu não posso ver a partir do meu subjetivismo relativista que isso contém a palavra e não é. A escritura você toda é a causa palavra um problema de Deus. perfeito, é Entende? isso, Mas inerrante só toda concordar ela. comigo É isso que nós temos que defender. Os editores Perfeito. da Bíblia Sagrada, quando estão falando de Jesus, colocam com P maiúsculo. E quando estão falando da Escritura, é com P minúsculo. O senhor sabe disso. Né? Não sabe? Então, deixa eu me contar uma porque história. lá em Hebreus, está com P minúsculo. Mas quando diz que Jesus se chama a palavra de Deus, está com P maiúsculo. Mas aí o irmão está comentando uma tradução. Mas a tradução. Mas a edição da Bíblia tem, eu concordo. Mas a tradução. A conversa toda é porque o cara pega este livro, que nós chamamos Bíblia, ok? Abre ele com o conceito de que aqui não pode haver erro. Qual que é o conceito de inerrância no dicionário? Ausência total de erro. Eu peguei um erro de português, eu vou chamar todos os cristãos de fanáticos, vou dizer que... Tipo, a Bíblia Antiga, Jesus disse para Lázaro, sai para fora. Então, assim, isso aqui é um erro de eu vou chamar todos os concordância. cristãos de fanáticos e dizer que eles estão loucos, porque eu não vou achar só erro de português. Mas aí o irmão está falando de uma tradução. Mas é disso que eu sempre a inerrância, ela envolve os autógrafos dos manuscritos originais, não traduções ou cópias ou manuscritos. Só pegar uma palavra minha sobre autógrafo. Me deixa contar uma história. Eu tenho uma história boa para contar. Isso é muito bom. Eu estudei no Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro e eu sou crente, eu sou fiel à minha esposa, Graças a Deus. eu sou de uma igreja, eu gosto de orar, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de dar testemunho, eu gosto de viver de forma humilde e simples o evangelho. Nunca mudou isso, mas eu estudei no seminário e o seminário tinha liberdade para ler. E eu me lembro um dia, eu estava com um livro do von Rad, o Gerhard von Rad, da Teologia do Antigo Testamento, Perfeito. numa versão em inglês, eu estava com ela debaixo do braço que eu ia ler, porque eu estava no seminário, eu precisava ler, eu lia tudo. Estava o doutor Heber Carlos Campos, ele estava dando um módulo no seminário. Aí ele passou... O pai. Aí ele passou, eu passei, ele estava embaixo, assim, no seminário, a propriedade antiga do seminário tinha um pequeno hall. Aí ele falou assim, o que você traz aí, o que você está lendo? Quando você mostrou... Aí quando eu mostrei quando eu mostrei o von Rad, ele disse assim, você não devia estar lendo esses hereges. Aí eu cheguei a ouvir ele dizendo isso e falei assim... Eu fiquei pensando, porque eu sempre tive muito respeito por ele. Eu li o Seja de Deus e seus atributos dele na mesma época. Eu falei assim, por que está me dizendo para não ler? Ele não me disse. E aí eu vou dizer para ti que, assim, a fé não é tão fraca, especialmente para quem quer ser pastor e quer estudar teologia, a ponto de te... Que não é, vou repetir, porque é muito importante, não é o que você disse. O Dr. Violete não disse isso. Eu estou falando de não do Dr. Vaiares, de outras pessoas que apontam que existe, por exemplo, perigo em você estudar.